Você que já está conosco, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma live aqui pelo Instagram. E o tema, como foi ontem, é a manifestação dos filhos. E essa revelação dos filhos, ela é uma chave poderosa para vivermos a nossa herança. Então, a importância de entendermos a nossa identidade, a importância de amadurecermos em nossa identidade é fundamental para que possamos viver e desfrutar da nossa herança como filhos, da nossa herança como filhos e filhas. E aqui esta noite, começando agora, então o tema desta noite é a respeito da manifestação dos filhos. Nós estamos durante todo o mês de setembro com esse tema, Romanos 8:19, a manifestação dos filhos de Deus, mas o tema desta noite será a autoridade dos filhos. O filho carrega a autoridade do seu pai. Eu quero ler para você Romanos capítulo de número 8, versículo de número 17, que diz assim: se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Então, em Cristo, nós somos herdeiros de Deus. O que nós herdamos a partir de Cristo em Deus? Qual é a nossa herança? E parte desta herança, e dentro desse pacote chamado herança, nós falamos ontem sobre identidade, hoje vamos falar sobre autoridade de filhos. Dentro desse pacote está a autoridade de filhos. Nós carregamos essa autoridade. Por exemplo, vamos observar a vida de Jesus e como ele exercia a autoridade, que é algo importante de observarmos, e Jesus é o modelo central, o modelo principal. Ele é a peça central para tudo isso, para podermos entender sobre a autoridade de filhos, sobre o fato de que nós carregamos a mesma autoridade, recebemos essa autoridade do nosso Pai. Antes de tratarmos do tema da autoridade que nós recebemos, vamos observar Jesus como ele exercia a autoridade. Bom, Jesus, ele ensinava o evangelho do reino, ele curava enfermos, libertava cativos, ele abria a vista dos cegos, ele curava os paralíticos, cegos, surdos, coxos, mancos, leprosos. E quando Jesus fazia tudo isso, e quando Jesus pregava o evangelho do reino, o que dizia, o que o povo falava, e o que muitos líderes também religiosos da época falavam era o seguinte: que Jesus ele era diferente dos demais sacerdotes, escribas e mestres da sua época, porque ele ensinava como quem tem autoridade, como quem tem poder, que conhece, sabe do que está falando, não são apenas palavras, mas existia algo poderoso naquilo que Jesus ensinava e naquilo que Jesus fazia. Aqui é algo importante para entendermos sobre a autoridade. Jesus também, diante de tudo aquilo que ele fazia, todos os sinais, maravilhas, e nas suas palavras, Jesus dizia que tudo aquilo que ele fazia e tudo aquilo que ele falava era fruto de algo, tinha a ver com algo. E ele revelou o que era. Ele disse: tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu faço, isso tudo é a vontade do meu Pai, são as obras do meu Pai. E aquilo que eu estou ensinando não é algo que eu recebi do meu Pai. Aquilo que eu falo é a respeito daquilo que eu ouço e vejo na presença do meu Pai. Então aqui nós conseguimos entender um pouco a respeito desta autoridade da qual Jesus ele manifestava enquanto pregava o evangelho, enquanto se manifestava como Messias, através de sinais, prodígios e maravilhas. Ele tinha autoridade sobre a doença, ele tinha autoridade sobre os demônios, ele tinha autoridade e propriedade naquilo que ele falava. Então era diferente dos fariseus, que falavam algo, mas a essência dos seus corações, a realidade dos seus corações era diferente daquilo que eles ensinavam. Por exemplo, Jesus, quando falou a respeito deles, disse que eles por fora
eles pareciam algo, mas por dentro era totalmente diferente, não existia nada bom dentro deles. O coração deles não era bom. Então, não importa o que eles falavam, a essência deles, do ser, do coração deles, não era boa. Então, Jesus ele carregava uma autoridade que vinha do próprio Pai, e essa autoridade ela era manifestada em amor e graça. Amor e graça. Lembre-se disso, amor e graça. Ele expressava aqui na terra, através dessa autoridade, aquilo que estava no coração do seu Pai. Por isso ele dizia, estas são as obras do meu Pai. O que vocês estão vendo tem a ver com aquilo que está no coração do meu Pai. Então você está entendendo? A autoridade que Jesus estava manifestando era a expressão daquilo que estava no coração de Deus. Então essa autoridade não era uma autoridade legalista, hipócrita, mas era uma autoridade que se movia em amor e graça, misericórdia e graça. E para entendermos misericórdia e graça, porque essa é a autoridade que vem de Deus, a autoridade que é imposta, a autoridade tirana, a autoridade que é baseada em um status, em um título, ela não é fundamentada em misericórdia e graça. Ela é fundamentada em lei, em ordens, em sabedoria humana, diferente da autoridade que foi manifestada pelo próprio Jesus. Pelo próprio Jesus. Então, olhe, para você entender misericórdia e graça, eu vou compartilhar de uma história que eu aprendi com o pastor Chris Vallotton, da igreja Bethel, nos Estados Unidos. Ele falou mais ou menos o seguinte, que imagine que você está andando em uma autoestrada, em uma rodovia, e você ultrapassa muito o limite de velocidade, certo? Você comete uma infração de trânsito. E aí então um policial vem atrás de você, segue o seu carro, para o seu carro, esse policial vai até você, você sabe que cometeu um erro, você sabe que ultrapassou todos os limites daquela rodovia, então você já sabe o que você merece ser multado, né? A lei vai punir você. Mas surpreendentemente, esse policial vai até você e diz assim, meu senhor ou minha senhora, você ultrapassou em muitos limites da rodovia, você cometeu uma infração de trânsito, você cometeu um crime de trânsito, mas eu vou agir com você com misericórdia e eu vou perdoar você dessa infração de trânsito. Você não será multado, você não será multada. Isso é misericórdia. Agora, além de não multar você, esse policial puxa do bolso dele e dá para você mais R$1.000. Ou seja, você não é multado, você é perdoado da sua infração de trânsito, daquele crime de trânsito, você é perdoado e o policial ainda dá mais R$1.000 para você. Isso se chama graça. Além de você ser perdoado do seu erro, você ainda recebe aquilo que você não merece. Então, através dessa história, ela explica muito o que significa misericórdia e graça. Misericórdia, os meus pecados foram perdoados. Graça, eu ainda recebi o dom gratuito de Deus, poderosamente sobre a minha vida. E era assim que Jesus exercia a autoridade. A autoridade de Jesus, através de sinais, prodígios e maravilhas, pregando o evangelho do reino, não tinha a ver com merecimento, não tinha a ver com esta pessoa merece, aquela outra pessoa não merece. Então Jesus exercia a autoridade com misericórdia e com graça. Então aqui, desta forma, Jesus ele se destacava de todos os mestres da lei de sua época. Então isso significa que nós precisamos ver a autoridade a partir das lentes do amor, meus amigos. Que era desta forma que Jesus, ele expressava a autoridade. Eu não sei se você costuma participar das lives com papel e caneta na mão, fazendo anotações, etc. Mas se você puder, faça isso. Autoridade a partir das lentes do amor. Era assim que Jesus exercia autoridade. Ele tinha autoridade sobre os demônios, ele tinha autoridade sobre a enfermidade, ele manifestava esse reino poderoso com autoridade a partir
das lentes do amor. Eu não sei se você está assistindo essa live, você que está assistindo essa live, você já esteve ou participou de um grupo, pode ser na sua empresa, pode ser na igreja ou no grupo de amigos, não importa, mas talvez você já esteve debaixo de uma autoridade de alguém que expressou a autoridade da forma errada, da maneira errada, e você sofreu abuso de autoridade, enfim, essas coisas todas, elas acabam marcando o coração das pessoas e essas pessoas elas começam a ver a autoridade também da forma errada. Então, toda expressão de autoridade que é corrompida, que é exercida de forma errada sobre as nossas vidas, também pode corromper o nosso coração. Por exemplo, se você cresceu em um lar onde a autoridade paterna também foi abusiva, violenta, você já começa a ver a autoridade da forma errada. Isso distorce as suas lentes para enxergar a autoridade da maneira certa. Você está entendendo? Talvez a liderança que você viveu na sua igreja local também foi uma autoridade abusiva. E isso também afetou o seu coração. E hoje, todas as vezes que se fala a respeito de autoridade, você dá um passo atrás, você tem receios, você tem reservas em seu coração. Ou seja, as lentes que você está usando para ver a autoridade estão embaçadas. Você está usando as lentes erradas. Você precisa começar a ver a autoridade a partir de Jesus, a partir das lentes do amor, a partir da misericórdia e da graça. Tanto, entenda, se submeter a uma autoridade ou exercer a autoridade. E eu vou ir um pouco mais além, a autoridade a partir das lentes do amor familiar. Nós somos uma família. O desejo do coração de Deus é de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, ver a autoridade a partir das lentes do amor familiar. A autoridade que o nosso Pai exerce sobre nós, a autoridade de Jesus em nós. Quando nós entendemos isso, nós começamos a viver a autoridade e expressar esta autoridade de filhos amados. Uau! E isso, meus amigos, é extraordinário, é poderoso, é poderoso. Eu quero ler para você 1 Pedro, capítulo de número 2. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo de número 2, Deus nos chama como filhos amados e Ele nos dá autoridade de reis e sacerdotes. Esse é o nosso chamado. É para isso que o Senhor, Ele nos chamou. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9, diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa e poderosa luz. Então, nós somos uma geração de reis e sacerdotes, é essa autoridade que nós carregamos, a autoridade de reis e sacerdotes, e isso parte de um trono, essa autoridade, ela parte do trono da graça de Deus. Tanto a autoridade real como a autoridade sacerdotal. Na autoridade sacerdotal, nós servimos com um coração cheio de graça e misericórdia. E na autoridade real, nós exercemos autoridade sobre todas as circunstâncias, sejam elas adversas ou não. Nós exercemos autoridade sobre a doença, sobre o inferno, sobre as trevas, sobre o vento, sobre as ondas. Então, olhe quão poderosa é a autoridade que nós recebemos como filhos. Na autoridade de sacerdotes, nós recebemos a autoridade para exercer misericórdia e graça a partir do amor fraterno, a partir do amor familiar. Nós recebemos do nosso Pai. E na autoridade como reis, a autoridade real, nós temos a autoridade sobre a doença, sobre a condição adversa, sobre o inferno e sobre as trevas. Essa é a autoridade, a unção, a porção dobrada de autoridade que nós recebemos como filhos.
Então essa autoridade ela tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é cuidarmos das coisas do nosso Pai. Aí está uma chave poderosa. Cuidarmos dos negócios da família. Jesus ele tinha aproximadamente 12 anos, ele foi com José e Maria para Jerusalém, para uma das festas das quais o povo judeu participava anualmente. Depois de encerrar a festa, eles estavam voltando para casa, José e Maria junto com seus familiares. De repente, ela percebeu algo e ela pergunta para um dos familiares onde estava Jesus e ninguém sabia onde ele estava. Ela volta para Jerusalém, encontra Jesus no templo, junto com os adultos, ensinando, discutindo a respeito das coisas da lei, da palavra, da Torá. E questionado a respeito do que ele estava fazendo, Maria pergunta: nós estamos preocupados com você. O que você está fazendo aqui? Jesus responde: estou cuidando dos negócios da família. Eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Essa autoridade que nós recebemos tem como propósito não exercer autoridade sobre as pessoas. Entenda isso. A autoridade que nos foi dada não é para mandar em pessoas, não é para dar ordem para as pessoas. A autoridade que nos foi dada foi para cuidarmos dos negócios da família, foi para cuidarmos das coisas do nosso Pai. Como é poderosa esta revelação! No jardim, Deus deu ordens para Adão e Eva. Ele deu autoridade, deu uma voz de comando e disse a eles: eu dou a vocês poder, autoridade, domínio sobre as aves dos céus, os peixes do mar, os animais que rastejam sobre a terra, sobre todas as circunstâncias. Essa autoridade, Deus não deu autoridade para o homem governar sobre a mulher, ou a mulher sobre o homem, ou o homem governar sobre as pessoas. Mas a autoridade que nos foi dada por parte do Pai é para cuidarmos dos negócios da família. Nós somos uma família, nós somos uma nação santa, nós somos uma família real. E você, como filhos, hoje somos parte de uma família real, que recebe a autoridade por parte do Rei, do nosso Pai. Então, o propósito dessa autoridade não é governar sobre pessoas, mas é cuidarmos dos negócios da família. Agora, a pergunta é: quais são os negócios da família, meus amigos? O que realmente são os negócios do nosso Pai, como disse Jesus? No que Deus está agora envolvido? Agora, nesse exato momento, qual é as coisas do Pai que são importantes para que eu e você, como filhos, venhamos a exercer esta autoridade? Bom, eu posso dizer para você que, sem sombra de dúvida, os negócios do Pai continuam sendo os mesmos. Escute isso. A nossa autoridade, ela só é válida quando nós exercemos essa autoridade a partir daquilo que é a vontade do Pai nos negócios do nosso Pai, não nos nossos negócios. Eu vejo pessoas exercendo autoridade de forma errada. Eu vejo pessoas com um potencial extraordinário exercendo autoridade da forma errada. Escute isso. Eu não tenho autoridade porque eu carrego um título. A minha autoridade não está no meu título. Talvez o meu ofício está em meu título, mas não a minha autoridade. A autoridade que eu carrego não é de apóstolo, ou de profeta, ou de evangelista, ou de pastor, ou de mestre. A autoridade que eu carrego é a de filho. Essa é a autoridade que eu carrego. Algumas pessoas, elas querem exercer a autoridade a partir do título que elas carregam, ou do ofício que eles exercem no reino. Inclusive, alguns, por conta dessa, então, autoridade baseada no seu título, eles recebem honra, status e etc. Mas eu preciso lhe dizer que isso, diante das adversidades e do inferno, isso não tem poder algum. Absolutamente nenhum. Você quer ver? No livro de Atos nos descreve um momento em que o Espírito de Deus estava usando a vida do apóstolo Paulo de forma extraordinária.
E muitos olhavam de longe, observavam de longe, faziam anotações, viam a maneira que Paulo expulsava demônios, curava enfermos. Um dia, 2 filhos de um sacerdote, eles, por observar Paulo por muito tempo, achavam que tinham autoridade. Afinal de contas, eles eram de uma família sacerdotal. Escute isso. Então, eles souberam que um jovem estava terrivelmente atormentado em casa e eles decidem ir até a casa desse jovem para resolver o problema. E quando eles chegam na casa, eles, diante da situação e falando aos demônios, eles dizem o seguinte: nós te repreendemos, nós te exortamos em nome de Jesus a quem Paulo prega. E a resposta foi curiosa, porque os demônios responderam: nós sabemos quem é Paulo e sabemos também quem é Jesus, mas vocês quem são? Ou seja, o demônio disse: vocês não têm autoridade. Mas o que é isso? Eles eram de uma família sacerdotal. Será que essa autoridade é hereditária, religiosa? Será que nós temos autoridade por herança religiosa, meus amigos? Será que a nossa autoridade é por herança religiosa? Porque a autoridade por herança religiosa não funciona. Porque o princípio da filiação não é herança religiosa. O princípio da filiação é nascer do Espírito. Assim como, então, a autoridade não é por meio de herança religiosa, mas é por meio da revelação que há em meu coração como filho. Por exemplo, muitos que ainda se movem a partir de um coração órfão, precisam ter a sua identidade restaurada para que possam exercer a sua autoridade. O filho pródigo, quando volta para casa, o pai não troca a sua roupa e as sandálias e manda fazer uma festa. Ele dá a ele um anel. O anel representa a autoridade da família. Então, muitos evangélicos, pentecostais, líderes, exercem cargos, funções, etc, 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 etc. A sua autoridade ela está fundamentada a partir de uma herança religiosa e não a partir da paternidade de Deus, por ser parte de uma família real. Meus amados, nós somos parte de uma família real, nós carregamos uma porção dobrada do Espírito, nós somos reis e sacerdotes, uma nação de reis e sacerdotes. Nós fomos, como disse Pedro, eu vou ler o versículo novamente. Porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. A autoridade que nós recebemos, ela é real. Agora, perceba isso, entenda isso. A autoridade não pode ser forçada. A autoridade não pode ser forçada. Você não vai ver em nenhum momento Jesus dizendo: vocês precisam saber quem eu sou e me respeitar. Vocês precisam entender isso. Respeitem. Vocês sabem quem eu sou. Olhe, ele é isso, ele é aquilo, ela é aquilo outra. O grande isso, o grande aquilo, a grande isso, a grande aquilo outro. Não, meus amigos. A autoridade não pode ser forçada. Outra coisa, a autoridade você recebe. Por ser parte de uma família e não por esforço pessoal. Por exemplo, alguns acham que vão receber mais autoridade por fazerem mais coisas para Deus. Alguns acham que vão ter mais autoridade sobre isso, aquilo ou aquele outro por fazer algo. Você já tem essa autoridade por ser parte de uma família. Você já carrega em si, isso já está intrínseco dentro de você, de mim, esta autoridade. Lembre-se disso, Jesus, depois de ensinar os seus discípulos
e por muitas vezes ele fez isso, ele deu a eles a autoridade. Eles não sabiam muito bem o que estava acontecendo quando ele chama os 12, chama os 70 e diz assim: eu vos dou autoridade. Autoridade para quê? Eu vos dou autoridade para curar enfermos, limpar leprosos e ressuscitar os mortos. Você faz ideia do impacto que isso foi no coração daqueles homens e mulheres da época? Eles não tinham a mínima ideia do que realmente aquilo significava, mas eles acreditavam, porque quem falou foi Jesus. Aí então, Jesus ele vem para os seus discípulos também em Mateus, capítulo de número 28, em Marcos, capítulo de número 16, e diz: eu vos dou autoridade. Jesus também disse aos seus discípulos que eles fariam obras maiores do que aquelas que ele fez. Agora, o que isso significa? Que isso não seria fruto de esforço pessoal, mas isso seria parte da herança que eles receberiam como filhos. O filho, quando ele entende a sua herança, ele recebe a sua herança, ele também entende a autoridade que tem. E como disse, muitos, por não compreender essa autoridade, exercem tirania e não autoridade. Eu preciso dizer para você, e eu falo isso com um coração em lágrimas, mas eu preciso dizer isso. Muitos, não poucos, estiveram debaixo de uma autoridade tirana que, de certa forma, mas eu não os julgo, entenda, preste atenção, eu não estou aqui para julgar a autoridade de ninguém. Provavelmente essa autoridade foi o fruto de um coração órfão, inseguro, que tem medo de perder, que tem medo de não ser respeitado, que tem medo de perder a honra, de não ser ouvido. Então, muitas vezes a autoridade ela é exercida a ferro e força, mas essa autoridade também é fruto de um coração órfão, meus amigos. Então, precisamos orar para que a revelação da paternidade de Deus venha sobre o coração de muitos líderes no Brasil. Muitos líderes no Brasil. Que buscam por respeito, honra, exercem a autoridade de forma errada. Mas eu também entendo que muitos estão com seu coração ferido e precisam de um toque dessa paternidade de Deus. Por quê? Explico o porquê. Muitos corações feridos, carregados de marcas, de perdas, de danos, de dores, também acabam exercendo autoridade. Às vezes essa autoridade, ela é em casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, ela é no trabalho, não especificamente ministerial, mas também ministerial. Muitos líderes, não apenas pastores, mas muitos líderes estão liderando, talvez células, grupos, ministérios locais, a partir de um coração órfão. Então eles exercem a autoridade da forma errada. E como é necessário a cura dos seus corações. Como é importante que os seus corações sejam curados para que eles possam entender verdadeiramente a autoridade a partir das lentes do amor, a partir das lentes do amor familiar, a partir da misericórdia e a partir da graça. Por isso, a pergunta que eu faço: você realmente entendeu a sua autoridade ou o que realmente é autoridade no reino de Deus? Porque Deus ele quer restaurar isso no coração dos seus filhos, para que os seus filhos eles comecem a exercer essa autoridade de forma poderosa sobre a terra. E aqui está a chave e o propósito dessa autoridade. A expansão do reino de Deus, o domínio não sobre pessoas, mas o domínio do reino sobre o reino de Satanás. A exemplo disso, quando Jesus ele sai do deserto, no poder do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, ele entra em Cafarnaum e ele se depara com um paralítico. Ali estava o poder das trevas, o reino das trevas, e Jesus carregava o reino de Deus com poder e autoridade. Então Jesus vem até o paralítico e diz: os teus pecados estão perdoados. Depois ele diz, para que todos saibam que o Filho do Homem tem poder, autoridade para curar enfermos, para levantar o paralítico, ele diz: e eu te ordeno, toma o teu leito e anda. E o paralítico volta a andar novamente.
Então você percebe que a autoridade não é sobre pessoas, mas é sobre o poder das trevas, é sobre esse reino de trevas. Então, imagine filhos e filhas cheios do Espírito Santo, debaixo de uma revelação de paternidade e filiação, com um coração de filho curado, restaurado, curados para curar, curados para amar, exercendo autoridade a partir das lentes da misericórdia e da graça, a partir das lentes do amor familiar. Esses filhos exercendo essa autoridade poderosa em sua empresa, em seu trabalho. Talvez você é empresário, empresária, você é empreendedor, ou você trabalha em uma empresa, você exerce autoridade, exerce um cargo de gerência, de chefia, de supervisão, ou até mesmo na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa. Com a sua esposa. Ou talvez em seu ministério, como pastor, enfim, como líder em uma célula, não importa. Mas imagine você exercendo essa autoridade sobre o poder das trevas. Jesus, ele disse: eu vim para desfazer as obras do diabo. Eu vim para resgatar o que estava perdido. Então a autoridade que Jesus exercia era sobre as trevas e não sobre as pessoas. Aqui está o propósito da autoridade. Aqui está, meus amigos, o propósito real da autoridade. Então, é chegado o tempo em que os filhos e filhas de Deus vão se mover em poder e autoridade, unção. Não a partir do esforço pessoal, mas a partir do lugar de intimidade, onde nós recebemos essa paternidade, essa autoridade vinda de Deus, vinda do coração do nosso Pai. E então exercemos ela na sociedade, onde quer que estejamos, seja lá o que estivermos fazendo. Exercemos autoridade sobre as trevas, sobre todo o poder das trevas. Jesus disse: eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Vocês irão expulsar os demônios. Em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos, falarão em outras línguas. Eu vos dou autoridade. 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 Essa é a autoridade que nós recebemos dos céus, que não é fruto dos homens, de títulos, de esforço pessoal, mas vindo do próprio Pai para nós, como filhos. Como filhos. Qual é a situação que você está vivendo hoje? É na sua família, nas suas finanças, com seus filhos, no seu trabalho? Chegou o momento de você se posicionar como filho amado e exercer essa autoridade. Resgatar esse poder, essa autoridade sobrenatural. Deus o Pai deseja fazer isso intensamente e intencionalmente em sua vida nesses dias. Em nome de Jesus. E creio que muitos, eu acredito, será necessário voltarem para aquele lugar no coração do Pai, para poderem entender realmente quem são, sua identidade. E a partir do momento que você entende qual é a sua identidade, você também entende qual é a sua autoridade. Se você entende sua autoridade, você não precisa sair por aí batendo no peito, dizendo: eu tenho isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Você exerce a autoridade naturalmente. Naturalmente. Porque simplesmente, porque você é um filho, é uma filha amada. A palavra de Deus diz que Jesus, ele andava curando enfermos, libertando cativos, abrindo a vista dos cegos, pregando o evangelho, porque Deus era com ele. Aí está o poder da autoridade. Eu quero orar com você neste momento. Serão apenas alguns minutos, mas eu creio que será importante, porque, como disse, talvez alguns de vocês viveram por um tempo de uma autoridade, estiveram sob uma autoridade bastante machucada, ferida, doente, que também precisa de cura, que também precisa conhecer o coração do Pai. Um órfão, meu amigo, quando lidera, ele machuca, ele fere, então ele também precisa ser curado. Agora, se o seu coração está doente por conta de tudo isso, Deus o Pai deseja tocar você.
Deus, o Pai, deseja ministrar ao seu coração e trazer cura, derramando em seu coração esse amor incondicional. Outros de vocês, talvez o Pai deseja posicionar nessa autoridade. Você precisa agir, se mover a partir desta autoridade. E quero liberar algo sobre a sua vida por meio desta oração. Eu creio que o Espírito Santo irá tocar você aí onde você está. Você pode parar tudo o que está fazendo, fechar os seus olhos. Eu creio que o Espírito de Deus irá liberar um toque de cura em seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, porque nós entendemos hoje ainda mais e melhor a autoridade que nós recebemos como reis e sacerdotes. Fomos chamados para vivenciar essa autoridade a partir da nossa identidade como filhos. Não a partir de títulos ou de esforço pessoal ou por experiência, não, Senhor. Mas a partir da autoridade que recebemos como filhos. A nossa identidade como filhos. Pai, por isso eu oro em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo traga esta revelação poderosa e profunda ao coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Derramando, Senhor, em cada coração algo poderoso. Que traga restauração, Senhor, sobre todas as feridas que foram criadas, que foram abertas por causa de uma autoridade, Senhor, que não compreendia o Teu coração. Todos aqueles que sofreram abuso de autoridade, Senhor, eu oro para que o Senhor venha tocar o coração desta pessoa. Pode ter sido por parte de um pai, de uma mãe, de um supervisor, um gerente em uma empresa, ou até mesmo na escola, ou até mesmo em seu ministério. Eu oro, Senhor, para que esse bálsamo, Senhor, de cura seja derramado em cada coração, Pai, trazendo cura, restaurando, que a Tua paternidade seja derramada, Senhor, e esse coração seja profunda e poderosamente curado, Senhor, a partir do Teu amor, Pai, em nome de Jesus. E toda marca causada por uma autoridade abusiva, Senhor, seja restaurado agora em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu oro para que os Teus filhos sejam despertados, acordados, Senhor, e sejam levados, Senhor, para esse lugar de intimidade contigo, para esse lugar de cura e também para esse lugar onde possam entender, Senhor, que somos uma nação de reis e sacerdotes. E como sacerdotes, nós exercemos a autoridade, Pai, com graça e misericórdia. E nesta unção real que nós recebemos, nós exercemos a autoridade sobre as trevas, sobre a doença, sobre a miséria, sobre o inferno, Senhor. Sobre toda a retaliação do inferno, nós exercemos autoridades como filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que esta revelação venha sobre cada coração, Pai, em nome de Jesus, e que a partir de hoje os Teus filhos se movam a partir dessa autoridade saudável, a partir das lentes do amor familiar. Somos parte de uma família real, somos filhos e filhas, somos reis e sacerdotes. Por causa do amor de Jesus, por causa da obra da cruz, da sua ressurreição, por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, eu oro e Te dou graças porque o Teu amor tem sido derramado em cada coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.